Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 22/3/2018, 16 horas e 59 minutos. Começamos agora mais um programa Radar, nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago minha visão, impressões, estratégias e possivelmente operações compartilhadas, a minha visão sobre o mercado. Eu convido a todos que têm interesse em participar da imersão 17 e 18 de abril, que está confirmada, para que na descrição deste vídeo observem detalhadamente as explicações sobre o treinamento na página que eu vou deixar. Uma página que tem um vídeo, né, explicativo com detalhes ali sobre praticamente tudo que envolve a imersão. E se você deseja ficar na pré-lista para ter acesso ao preço de primeiro lote e também garantia de matrícula, coloca seu e-mail, me avise e você já cai na base automaticamente. Ok? Se você preferir fazer a reserva por e-mail, mande seu nome para suporte@toptraders.com.br e aí a nossa equipe coloca você na lista e você vai ter os mesmos benefícios. Para quem está assistindo o vídeo, pessoal, peço que compartilhe, se possível, deixe o like se gostar e utilize a área de comentários para colocar algo que você julgue relevante a um pedido de estudo. O vídeo tem no cabeçalho do nosso canal aqui também, assim como a descrição desta página, o link ali que eu citei anteriormente. Ok? Vamos começar, como de praxe, pelas criptomoedas. Vamos colocá-las aí na tela, enquanto eu abro o gráfico aqui também. Hoje é um dia de queda, né? Queda generalizada, as criptomoedas têm andado em bloco, né? Então vamos olhar ali Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. Então vamos colocar Bitcoin ali na tela, na minha tela aqui, compartilhada com todos. Bitcoin, movimento de queda, ele tem feito topos e fundos descendentes, né? No curto prazo aqui, topo, topo, topo. Uma subida até $9.500 era admissível dentro do repique, é onde ele ia definir entre repique e uma inflexão. Onde está a média de 21 também. O Bitcoin não teve forças. Ontem deixou um sinal de topo. A mínima de ontem é 8.846. Hoje ele acionou essa mínima e deve voltar para a região de 7.700, $7.800 nos próximos dias, até sob impacto desse topo duplo, que é um padrão bastante forte. Falando do Bitcoin Cash, né, pessoal, uma queda expressiva também. Uma vez abaixo da média de 21, a tendência de baixa permanece franca e plena. Um pequeno movimento de repique, eu até comentava com vocês que se eu tivesse posicionado nas criptomoedas eu estaria realizando lucro, né, gradativamente nessa subida para não devolver meus ganhos. E a tendência é que ele continue em movimento descendente, possivelmente com a busca aqui dessa região de fundo anterior, aqui na região. Estou com uma pequena instabilidade aqui, vamos ver. $877 é possível que ele busque. Falando aí sobre o Ripple, que está na tela, nós até cravamos ontem que ele buscaria novamente 66 centavos de dólar, mas com grandes chances de testar 59. A mínima de hoje 63, então 59 pode ser um alvo para esse movimento de correção mais lenta, sinuosa, que nós temos no Ripple. E falando do Ethereum, ele veio no ponto mais manjado aqui possível, né? Era muito claro para a gente que, uma vez não sustentando acima de 575, que era o fundo anterior, que ele buscaria novamente apoio na LTA, é o que ele fez, e agora essa LTA vai ser um ponto muito importante, né? Se ele perder a LTA, ele ainda tem aqui 519, 520, $521 como suporte, então eu acho que é por aqui que ele vem. Eu acho que ele belisca aqui a LTA, vem testar a banda de Bollinger inferior e testa ali entre 519 e $521. Ok? Falando dos fechamentos na Europa, né, a gente sempre gosta de observar aqui fechamento em forte queda, né, no exterior. Nós temos um fenômeno hoje chamado de sell-off, que é quando existe uma baixa generalizada e muito forte, acompanhada por volume, né? Então, por exemplo, o índice DAX que a gente vai estudar caiu 1,70.
que é um movimento relativamente esperado, né, uma vez que por lá a tendência é claramente baixista, né? Então, observando aqui, nós tivemos um repique até a média de 21. O mercado trabalhou de forma lateral. Eu entendi esse movimento como uma distribuição. E hoje o mercado cai aqui de forma expressiva, como era mais provável. Existe sim uma possibilidade de um ombro, cabeça a ombro invertido, né? Então a região aí de 12 mil pontos ela vai ser decisiva, porque se essa figura for anulada, aí a baixa poderia acelerar mais ainda. Ok? Eu vou estudar o índice DAX aqui na ferramenta do TradingView, porque do índice Nasdaq, na verdade, porque já está fechando ali o Dow Jones e o S&P tem um pequeno delay. Uma baixa muito forte, né? Hoje o Donald Trump engrossou o caldo aí em relação à China. Claramente essas medidas de proteção são para atacar a China. A China deve retaliar de alguma forma, o mercado não gostou, inclusive o Brasil ficou de fora, pelo que nós tivemos de informação, né? Da taxação aí do aço. E os investidores temendo aí uma possível guerra comercial foram às vendas. Nós tivemos um sell-off, gap, aí um período lateral seguido por outro gap, né? Então não é nenhuma novidade, a gente já projetava, né, pessoal, desde a semana passada o teste da região de 7.084 aqui no índice Nasdaq, que eu continuo vendo essa região como alvo para o movimento. Esse engolfo aqui foi muito forte, então nada fora do que nós projetamos anteriormente, né? E falando do S&P, o alvo nosso aqui para essa movimentação era 2.647, foi a 2.643, quer dizer, foi no nosso alvo, e é uma região que vai ter briga aqui, né? Pela magnitude dessa barra elefante, Marubozu, a gente acredita na continuidade da baixa, mesmo que exista um movimento lateral, até um candle de pausa, mas dificilmente um candle desse tamanho ele fica por aqui mesmo e o mercado reverte. Então a tendência é a continuidade da baixa lá na terra do Tio Sam. O Dow Jones, que ao perder essa linha de tendência já indicava uma queda maior, qual que era o alvo mínimo aqui que nós projetamos? 24.217. Ele atingiu e passou. Isso faz com que ele faça topo, fundo, topo, né? Um pivô de baixa muito forte. Então isso poderia projetar o Dow Jones aí dentro de alguns dias em 23.360, que é esse fundo aqui. Né, uma queda muito grande no Dow Jones, 2,77. E aí falando aí do EWZ, que está caindo 2,36%, né? Lembrando que o dólar também impacta, o dólar em alta impacta inversamente proporcional ao EWZ. Esse candle de hoje nega o Marubozu de ontem, isso é relevante, né? Então ele veio numa região delicada aqui, de 43,79, cuja perda pode mandar o EWZ dentro de algum tempo para 41,84 aqui. É uma hipótese real aí, factível. E falando do Brent, pessoal, que é o petróleo negociado em Londres, ele encontrou uma forte região de resistência ontem. Eu havia comentado que haveria aqui força vendedora. Existe um sinal de topo, uma pinça, e eu acredito que o petróleo ele venha no mínimo aqui nesse topo anterior, na região de 67,87. Então teria um pouco mais de espaço para cair. Ok, então falando de criptos, os benchmarks internacionais, EWZ petróleo. Falaremos agora então do mercado interno aqui para vocês. Pessoal, o Brasil gosta de ser sempre do contra, né? O mundo caindo lá fora. Nós temos até alguns fatores aí que justificam o mercado estar caindo pouco, né? A possível prisão do Lula na semana que vem, segunda ou terça. Uma surpresa no Copom indicando um possível corte de juros adicional na reunião de maio. O Brasil ter ficado fora aí da taxação do aço. Mas, poxa, né? É bem lógico, assim, né? Muitos investidores, né, perguntas, motivações, tem fluxo cambial negativo. O mercado muitas vezes, pessoal, ele é um exercício de paciência, né? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês
é que houve um movimento técnico de pullback ao respeitar o suporte 83.900. O mercado foi numa região de dupla resistência formada pela média de 21 e por essa LTA que guia os preços desde dezembro e respeitou. Então, salvo alguma coisa envolvendo especificamente o habeas corpus ou a prisão do Lula, o mercado, teoricamente, deveria seguir o exterior, né, e ter aqui como, sim, um forte suporte entre 83.900 e 83.700, aqui um suporte forte, mas ele provavelmente vai violar isso aqui e cair nesse espaço aqui sem suportes. É o caminho mais provável, vamos ver amanhã, vamos ver na segunda. Falando só, e o Ibovespa fechando agora, né? Falando sobre o BOVA11, um dia muito volátil, né? Teve um sell-off agora, quase fechou esse gap que nós temos aberto entre o dia 9 e o dia 14, que foi o Carnaval. Uma longa sombra inferior. O que o mercado fez? Ele testou a região da LTA e da média de 21, respeitou como resistência, chegou a trabalhar abaixo de 81,06, mas não consolidou. Então, o mercado continua a briga entre comprados e vendidos, só que assim, favorece um pouco mais a venda, porque fechou em queda respeitando essa média e a LTA, mas essa sombra inferior mostra que os touros não terão vida fácil, como eu afirmei no informe cenário aí desde o início da semana. O índice futuro eu vou deixar para estudar daqui a pouco, tá? Ele está a todo vapor aqui fechando, percebe-se um volume muito forte, né? Eu não duvidaria de a gente fechar no maior volume de todos os tempos aqui. O maior volume, a gente teve no dia 6 do 2, 55,8 bi. Depois no dia 1º, 60,1 bi. Hoje vai ficar por ali. Então tem algo... Mas é brincadeira, né? Se olhar aqui no índice e ver caindo 0,70, operar Brasil talvez seja o mercado mais difícil, talvez atualmente, comparado a qualquer bolsa europeia, asiática, norte-americana, enfim. E aí vamos falar dos destaques do dia, né? Aí a gente fala dos pedidos do YouTube dos ativos fixos e eu volto no índice no final. Eu vou falar da Gerdau, que apesar de tudo aí tá caindo, é uma ação que chama bastante atenção, e eu vou falar de BR Malls também, que está subindo muito. Vou falar desses dois ativos como destaques daqui do pregão, e aí eu faço o índice e o dólar no final, porque eles ainda estão negociando ali. Então, BRML3 na tela. Pessoal, a BR Malls é uma das ações que estão no meu radar. Ok? Ela veio perto de uma região aqui de suporte, em torno de R$11. E tem um movimento de repique, né? Para que algo fique diferente numa ação, ou você arrisca uma compra perto do suporte, deixando o stop logo abaixo trabalhando por assimetria, ou então você espera o zigue-zague, né? Um retorno com rompimento dessa máxima. O movimento tem um bom volume. Eu não estou comprador nesse momento, eu espero um pouco mais de correção para voltar às compras. Você pode trabalhar com essa linha de tendência de baixa como base também. Se o mercado consolidar acima dela, sim, nós teríamos compra. E um outro ponto auxiliar seria o 1169 aqui, que é um fundo anterior. Então, de repente, sei lá, se já está comprado, o stop está em 1169, perdeu, né, acima dele compra, abaixo dele venda. Dá para trabalhar dessa forma assim. Ok? Falando de Gerdau, né, pessoal, aquela história do fato e do boato, né, teoricamente. Tudo bem que Gerdau é a menos beneficiada, que tem operações lá fora, mas não... talvez até pelo fluxo americano a Gerdau está seguindo mais, eu diria isso. Ela tem uma relação com a bolsa americana muito grande, né, então talvez até por isso ela é que está sofrendo mais essa queda, seguindo mais as empresas de lá. Você fala, pô, professor, mas o candle está verde aqui? Sim, ele está verde, só que o fechamento está bem abaixo aqui, né, do fechamento de ontem. É um movimento de topos e fundos ascendentes ainda, não muda nada. Talvez se ela fechasse próximo da mínima, teria algo dramático, assim, no sentido... num sentido mais
vendedor, mas assim, se eu tivesse ação, já teria realizado o lucro, né? E acho que essa LTA pode ser a grande referência. Ela fechou levemente abaixo, eu já teria vendido aqui em cima, hoje eu sairia pelo menos da metade. Por quê? Esse topo aos 15,35, ela está fechando abaixo. Então ela fecha abaixo de um... Ontem ela fechou a 15,45, né? Então ela está fechando abaixo do seu fundo anterior. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal, só para eu tirar uma dúvida aqui na Gerdau. É isso mesmo, a porcentagem está certa, o fechamento também, eu só estava com uma dúvida aqui. Ok? Aí antes dos ativos fixos, a gente voltar nos futuros, vamos fazer os pedidos do YouTube, que eu faço sempre com muito prazer, é o ponto alto aqui dos trabalhos. Para alguns, né? Outros já gostam mais dos fixos, enfim. A gente tem Tecnosolo aí na tela, é uma ação que foi pedida aí pelo pessoal que acompanha o nosso trabalho. Uma ação com baixíssima liquidez, hoje movimentando R$ 9.200, né? É difícil, né? É um papel facilmente manipulável, está numa região de suporte aqui nos dois. Se perder, projeta 1,85. E acima da média ela pode ter algum tipo de reação, mas uma liquidez muito baixa, que compromete um estudo mais técnico, assim, mais fidedigno, né? Tem Multiplus, MPLU3, que o pessoal pediu. Aí na tela também. É uma ação que está no meu radar. Clara tendência de baixa, né? Ela caiu, fez um repouso aqui de 3 meses lateral, rompeu aqui essa região de triângulo e está desenvolvendo, né? Eu acredito na continuidade da baixa. Só que nesse tipo de caso, apesar de parecer um contrassenso aqui, é fácil operar a ação. Porque você tem um fundo anterior em 30,83. Acima, você pode arriscar uma compra, abaixo é venda. Porque nós teríamos tido aqui um rompimento falso do fundo anterior. Então, por exemplo, eu, se tivesse, por exemplo, com apetite comprador no momento, arriscaria uma compra porque tem um martelo. Onde é que está o stop? Um pouco abaixo de 30,83. Se perder, perde pouquinho. Se ganhar, pode ir subindo aqui, configurar um fundo duplo, por exemplo. É uma estratégia aplicável, né? É válida. Aí tem um fundo imobiliário aqui, que é HGRE11. Né, muita gente pedindo fundos aí, eu acho fantástico. Eu dou a minha palavra que vai ter criptomoedas e fundos de bônus na imersão. Quero ver se é a maior imersão que a gente já teve, com dólar, índice, mini contratos, né, de índice, né, e de dólar, ações, formação de carteira no excelente momento, fundos, criptomoedas. Aquela história, pessoal, os fundos eles vão subindo ladeira, mesmo alguns com vacância, aquela coisa todas, eles são interessantes ainda, né? Esse aqui dá para traçar uma espécie de LTB. Ele está aqui brigando na LTB. Eu acho que esses fundos, em geral, eles valem uma compra gradual para longo prazo, recebe um valor mensal, tem valorização de cotas. Eu acho que é um momento, em geral, interessante. Para comprar ações, acho que vai ser daqui a pouco. Fundos já é um momento interessante para comprar escalonado. Ok, e de ações aqui vai ter Zetec e Cyrela, para a gente comentar. São duas ações que estão no meu radar também, ok? Zetec, um movimento muito forte de alta, né? Eu falava para vocês o seguinte, pessoal, o camarada que tem perfil de trader, ele stopa aqui, ó. Tendência de alta, você tem um engolfo. Nesse dia aqui ele sai. Quem tem aquela visão de prazo mais longo, médio ou longo prazo, ele pode sair tanto no cruzamento das médias quanto na perda da LTA. Então a ação tende a um movimento descendente ainda. Perdeu 23,36 como suporte, ela tem um suporte forte 22,99. Está perdendo também, talvez busque aqui o fundo a 21,65. Aí nós temos Cyrela, que também fez um movimento fantástico, né? A Cyrela, ela fez um padrão aqui parecido com o Arame de topo. Eu teria saído aqui se tivesse ação. Ela demonstra mais força que a Zetec.
mas eu particularmente eu estaria realizando o lucro das minhas posições. Pode ser um mastro bandeira sim, só que tem topos e fundos descendentes de maneira sinuosa, então eu acho que ela deve continuar um movimento baixista. Você falar, professor, mesmo me falar em um ponto-chave então. O ponto-chave seria esse aqui, ó, o topo anterior a 14,94. Eu colocaria o meu stop aí se eu tivesse comprado na ação ainda. Ok? Fechou abaixo dele algum dia, eu vou lá e saio, enquanto isso eu manteria a minha compra. Ok? Aí, pessoal, vamos falar de Petro Vale Bancos, né? E aí a gente volta no índice no dólar e encerra os estudos. A Petrobras está seguindo de maneira fidedigna o petróleo, caindo, né? A briga está no 21,85, eu até comentava. Pessoal, isso daqui pode ser um ombro, cabeça, ombro? Pode. Né? Esse padrão parece um arame de topo? Sim. Só que com os drivers que a gente tem no STF na prisão do Lula, tem que ter cuidado. Se não tivesse isso, eu cravaria aqui que é um arame de topo, ajudando a formar um oco. É uma hipótese, ok? Falando da Vale, por exemplo, né? As mineradoras caíram lá fora. Uma queda tênue, ela tem a formação de um fundo duplo, ela tem feito esse movimento até a média e voltado a cair. Somente se ela romper o 42,69 que ela faz no pivô de alta, ela volta uma trajetória ascendente capaz de romper o eixo do fundo duplo em 43,34 e elevar a ação até R$ 46, R$ 47. Enquanto isso, ela deve cair em busca de 40,64, salvo o rompimento desta região. Aí falando de BBAS3, nós temos aí na tela a briga aqui na LTA, é praticamente o quarto pregão seguido que a briga está aqui. As médias estão levemente inclinadas para baixo e veja como 41,12 é um forte suporte. O caminho mais provável seria a continuidade da queda rumo a 39. É isso que o gráfico mostra ali para a gente, salvo alguma coisa anômala. Aí falando de YouTube 4, ele tem feito uma queda arrastada passo a passo. O meu alvo para YouTube é 47,58, que é esse ponto aqui. Hoje ele fechou, ontem ele fechou a R$ 50,08, hoje a R$ 49,92. Apesar de ser uma baixa lenta, tem média cruzada para baixo e ele está abaixo de um ponto-chave que detona o ombro cabeça a ombro, então a tendência maior, continuidade da baixa, talvez até atraída por esse gap que funcionaria como um imã neste caso. Aí falando de Bradesco, pessoal, o Bradesco foi o que fez o movimento mais extenso aqui, mais técnico de correção. É uma correção bem lateral, praticamente uma correção no tempo, né? Um caminhão descendo ladeira, mas tem médias cruzadas para baixo, respeitou a média de 21 como resistência. Na perda de 37,54 faria um pivô de baixa que traria ele para o alvo da correção com facilidade a 36,60. Eu vou até marcar esse ponto aqui na imagem. Ok? Então, é dessa forma que eu enxergo aí. Como eu disse, se não fosse esse caso da prisão do ex-presidente Lula, o mercado estaria muito mais fraco aqui, caindo muito forte, provavelmente já estaria nesse ponto hoje. Na vida que segue, não está, o mercado é assim. Falando do dólar aqui para a gente finalizar, o dólar faz um movimento errático, só que dentro do contexto dessa figura, apesar de ser um movimento complexo, difícil de pegar, que é uma simetria plena, né? Então essa porção realmente é essa, ele vai escalonando aqui, vai subindo, em algum momento deve tocar essa LTB, inclusive. Ele subiu na antevéspera, ontem negou, hoje subiu de novo, né? Talvez em algum momento a gente pegue uma distorção, um exagero aqui no dólar e consiga se posicionar bem. Falando do índice, para finalizar, ele já teve o ajuste, mas ele reduz um pouco de volume agora, deve fechar no maior volume de todos os tempos hoje, ou perto disso talvez. Uma movimentação técnica, né? Foi até a LTA como resistência, respeitou a média e testou 84,555 como suporte novamente. Chegou a bater 84,520.
Se ele adentrar esse território aqui acima da média, acima da máxima de ontem e de hoje, né? De ontem foi 85.840, de hoje foi 85.950, ele deve voltar a subir sim. Mas enquanto dentro dessa congestão, ele deve armar a perda de 84.065, fazer um pivô que poderia levar o mercado até 80.520 dentro de algumas sessões. É uma hipótese sim. Ok? Os estrangeiros continuam vendendo, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a posição dos estrangeiros no índice futuro, por exemplo, essa semana, né? Eles terminaram a semana passada menos 49, né? Aí na segunda eles venderam menos 51.731, venderam na terça menos 52.011, venderam ontem menos 53.179. Então, estão vendendo, isso alimenta, o fluxo cambial alimenta, então. No intraday eu tracei FIBO, deste topo até este fundo, foi praticamente na metade aqui na retração de 50%, respeitou, e nós temos aqui uma pequena linha de tendência de alta que o mercado perdeu, ele foi nessa região de suporte que eu citei anteriormente, respeitou, tentou passar para cima aqui de 84.990, que é o fundo duplo anterior, não conseguiu. Entrou a venda, está deixando sombra superior neste candle. E vale notar que esses candles de baixa aqui, a partir das 15 horas, foram muito fortes, com muito volume. Então isso favoreceria a quantidade da movimentação baixista. Ok, pessoal, então é isso aí. Eu convido a todos para deixarem o like, compartilharem o vídeo, assistirem o vídeo que fala aqui da imersão. 703 pessoas já viram, uma boa parte já estão na pré-lista pedindo reserva. Nós não temos vagas para todos, provavelmente 100% do curso vai ser preenchido na pré-lista no primeiro lote. Mas vale a pena assistir, pelas minhas contas de estatísticas tem algumas vagas ainda sim, mesmo para o pessoal que não reservou, faça reserva. Aqui tem o link de inscrição também, eu vou deixar esse link de inscrição na página do vídeo aqui. Quando eu falo deixar o link na descrição do vídeo, ó, você tem o vídeo aqui, eu deixo logo aqui embaixo. Para quem tiver interesse em assinar o radar, nome e e-mail aqui, inscreva-se, já o radar, o cenário, já recebe a partir do dia seguinte, ok? Antigamente demorava uma semana, agora você já recebe a partir do dia posterior a sua inscrição. E nós seguimos com a iniciativa online, né, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É um vídeo gratuito com qualidade cristalina de som e imagem. E logo, logo esse projeto vai ser substituído por um outro que nós estamos finalizando, gratuito também. E a imersão é a forma da empresa se manter. 80% a 70% das nossas iniciativas são gratuitas. A imersão é a nossa fonte de receita para que esse trabalho ele possa continuar. Ok? Então, um grande abraço a todos, pessoal. Saúde, paz, sucesso nas operações e até amanhã, se Deus quiser, no radar. Hoje tem Corinthians e Bragantino na Arena, meu palpite 2-0 Corinthians. Valeu!